Acolhei, Mãe de Deus, a dor humana, trazei-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em vós, Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. Mater Ecclesiae Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade. E não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros, e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo deste ano, somos convidados a dar particular atenção à oração como lugar privilegiado de encontro com Deus. Não é certamente o único, mas é claramente lugar privilegiado de encontro com Deus, particularmente os sacramentos, que são as orações por excelência da Igreja. A primeira leitura fala-nos de oração. Fala-nos da oração de súplica. Mas a oração não se reduz de modo algum à súplica. Ela há de ser também de louvor, de ação de graças, de bendição, de glorificação, de reparação, de adoração, de contemplação. Que nos ensina Ana, a mãe de Samuel, sobre a oração de súplica? Primeiro, a humildade. Só suplica, só pede quem é humilde. Os corações e as mentes orgulhosos
não pedem. Tendem a querer ser autossuficientes. A humildade leva a pedir, a suplicar. Segundo, a confiança. Quem pede, confia, senão não pedia. Confia que pode ser atendido. Confia na bondade de Deus que escuta. A súplica não é tanto para dizer a Deus o que Ele tem de fazer, mas para confiar, para manifestar a nossa confiança nele, esperando que se realize a sua vontade. Embora nós estejamos a pedir algo de muito concreto, e pode não ser isso que Deus nos queira dar. Jesus também suplicou na agonia do Getsemane, mas dizia-se: Pai, se é possível que se afaste de mim este cálice, a sua vontade natural, humana, mas logo acrescenta: faça-se contudo a tua vontade e não a minha. A oração de súplica é sobretudo manifestação da confiança que temos em Deus e na sua bondade, na sua vontade boa. Ana suplica, intercede, confia na omnipotência de Deus, porque aquilo que nós podemos fazer por nós próprios, não deveríamos pedir a Deus que o fizesse. Ele deu-nos a capacidade de o fazermos. Se peço aquilo que eu não sou capaz de por mim só, nem mais ninguém de me dar, de me conceder. A súplica é um ato de confiança na omnipotência de Deus, para quem nada é impossível. Ana era mulher de adiantada idade e estéril, nunca tinha concebido. E ela pede a Deus o que ela não podia, nem ninguém podia garantir-lhe. Portanto, a súplica significa confiar na omnipotência do amor de Deus para conosco. A súplica, portanto, é uma bela oração que podemos e devemos fazer, desafogando o nosso coração diante de Deus, apresentando as nossas necessidades a Deus, mostrando aquilo que nós entendemos que precisamos. Como a Virgem Maria nas bodas de Caná, não tem vinho. Ela não diz que Jesus tenha que fazer o que quer que seja, só diz, expressa a necessidade, não tem vinho, e fica à espera, confiando na bondade do seu divino Filho. Deus, a Ana, concedeu-lhe um filho. E o nome Samuel isso quer dizer mesmo. Deus concedeu-me um filho. Eu pedi ao Senhor. É fruto da minha oração, da minha súplica. A oração de súplica torna-se intercessão quando nós pedimos não para nós, mas para outrem, para alguém. Essa oração de intercessão leva-nos mais longe, descentra-nos de nós mesmos e das nossas necessidades, porque pede o bem para os outros. É manifestação de amor ao próximo, de amor por aquela pessoa por quem eu peço, ou aquelas pessoas por quem eu peço. Mas mesmo aí é preciso saber que eu posso estar a pedir por interesse meu, posso estar a pedir que a minha mãe não morra porque me dá jeito que ela continue cá viva. Eu deveria pedir que se fizesse na minha mãe o que Deus achasse melhor. A oração de intercessão é gratuita, é desinteressada, quando o bem que eu peço é apenas bem para o meu irmão, para a minha irmã, para os meus irmãos, por quem eu peço. É oração de intercessão. Súplica que se transforma em pedido em favor dos meus irmãos. Que como Ana nós saibamos suplicar, pedir a Deus a sua bênção, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, que é o que mais nós necessitamos. Tudo mais nos será dado por acréscimo.
No Evangelho, repete São Marcos que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. De onde vem a autoridade da palavra que Jesus profere, da sua doutrina? Primeiro, porque ele não se apoia noutros rabis para afirmar o que afirma. Era costume então os rabis citarem-se entre si, citando os mais importantes, os mais escutados, os mais famosos, para dar autoridade à sua própria palavra. E Jesus não faz assim. Não cita outros rabis. Fala a partir de si mesmo. Fala a partir do coração. Daí a autoridade com que fala. Mas a autoridade com que fala é ainda maior, porque ele não comunica apenas a partir de si mesmo, mas a partir daquilo que ele recebeu do Pai. Aquilo que eu vos digo foi o que ouvi junto do meu Pai. Não fala apenas com a autoridade de quem é um ser humano, mas de quem está em comunhão profunda com o Pai, porque é o Filho unigênito do Pai, e dele nos comunica a verdade, a luz da sua palavra. A autoridade com que Jesus fala é ainda também devido ao facto da sua palavra não ser muitas vezes como as nossas palavras, que o vento as leva. Que são palavras que não realizam aquilo que dizem. Prometemos às vezes mundos e fundos e depois nada acontece. Não. A palavra de Jesus tem poder, é eficaz, realiza. E isso fica demonstrado por ele ter ordenado ao espírito impuro que deixasse aquele homem, e o espírito impuro deixou. A palavra de Deus é eficaz. Faz aquilo que diz. E daí a sua grande autoridade. Cabe-nos agora perguntar, cada um de nós, a si próprio: e eu reconheço essa autoridade a Jesus? Eu obedeço à sua palavra ou não? Porque se eu lhe reconheço esta autoridade, como não obedecer à sua palavra? Como não aderir à sua palavra? É uma palavra cheia de autoridade como ninguém tem. Mas, no entanto, ele deixa-me livre para acolher e pôr em prática aquilo que ele me ensina, de acordo com aquilo que escutou junto do Pai. Que o nosso coração saiba acolher e aderir à palavra de Deus, para que ela na nossa vida nos faça dar frutos, os frutos do reino de Deus.